Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu te lembro que eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024. E a primeira semana do inverno começa quente. A cidade de São Paulo terá temperaturas elevadas, com máxima prevista de 29 graus. E agora é hora de ficar bem informado com as principais notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Vamos conferir. Nível do Guaíba sobe mais uma vez e autoridades emitem alerta de risco para inundações. Fim da greve. Após 69 dias, professores das universidades federais e técnicos de institutos decidem encerrar a greve em todo o país. Senado Federal vota projeto que aumenta a pena para crimes cometidos durante saidinhas de presos. E ainda, ministro de Israel participa de negociações sobre o fim da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza e as tensões com o grupo Hezbollah. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Nas últimas horas, o nível do Guaíba, no Rio Grande do Sul, subiu 23 centímetros e as autoridades emitiram alerta de risco para inundações. O INMET emitiu um alerta de temporais, ventanias e queda na temperatura na região sul nesta segunda-feira. A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro. O abrigo municipal do ginásio está disponível para abrigar moradores dessa região. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a medição dessa manhã apontou que o nível do lago estava em 3 metros e 41 centímetros. Ele começou a subir a partir deste domingo, quando estava em 3 metros e 18 centímetros. A Prefeitura de Guaíba explica que, e principalmente devido à incidência de ventos nas direções sul e sudeste, o que represa a água do lago. O fenômeno deve se estender pelo menos até terça-feira. O cenário no Rio Grande do Sul mudou já no domingo, com início na metade sul do estado e atingindo o centro, sul e leste. Essa mudança no clima é resultado do avanço da frente fria. As temperaturas devem continuar caindo nessa segunda-feira, acompanhadas de chuvas que podem ser localmente intensas. A chegada da frente fria não só trouxe, além da chuva, uma considerável queda de temperatura em todo o estado. Embora as chuvas marcadas por estes dias possam causar alguns transtornos, elas são também uma resposta climática necessária para equilibrar as altas temperaturas recém-registradas em todo o estado gaúcho. E o Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã audiência de conciliação para discutir a dívida do Rio Grande do Sul com a União. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pede urgência para a extinção da dívida, que chega a 100 bilhões de reais. E os professores das universidades federais e técnicos de institutos decidiram encerrar a greve em todo o país após 69 dias. Em assembleia realizada neste domingo, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior informou que a maioria de suas instituições filiadas optou por encerrar a paralisação. Foram 33 votos a favor do encerramento do movimento e 22 contrários. Professores e servidores, técnico-administrativos de institutos federais, também resolveram aceitar a proposta do governo e voltar às atividades. Porém, as aulas só voltarão ao normal depois da assinatura dos termos de acordo com o governo, que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Os servidores decidiram aceitar que o governo não ofereça reajuste salarial ainda neste ano. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aumentar as punições a quem publica informações falsas, mas pede que as pessoas também ajudem a combater esse tipo de desserviço público. É bom, antes de mais nada, conferir o que leu e checar a fonte da informação. O vídeo compartilhado pela Joselina afirmava que um candidato a vice-governador da eleição passada tinha ligação com uma organização criminosa e o tráfico de drogas. Postaram lá no grupo, aí eu fui e repostei, mas aí era fake news, não era verdade. E hoje eu me encontro assim, processada, né?
E meu nome também foi para o protesto, um valor alto, que eu não tenho de onde tirar esse dinheiro para pagar. O processo resultou em uma multa de pouco mais de R$8.000. O boleto chegou esta semana, com prazo de 2 dias para pagamento. Joselina é trabalhadora do Proinc, recebe um salário mínimo. Eu estou aqui falando para o povo não postar fake news, que a lei existe para quem posta fake news. Além da multa, o Código Eleitoral prevê de 2 meses a 1 ano de detenção para quem espalha fake news. TSE tem endurecido as regras para combater notícias falsas sobre eleições e candidatos. Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Centro de Enfrentamento à Desinformação, que reúne várias entidades, como o Ministério Público, Polícia Federal, as plataformas de redes sociais e de mensagens instantâneas. Esse grupo vai receber e dar encaminhamento às denúncias de compartilhamento de notícias falsas. O valor da multa também aumentou. Agora varia de R$5 a R$30.000. A propagação de desinformação, ela pode ser objeto de diversas ações, inclusive para candidatos e candidatas que eventualmente utilizem dessa estratégia em benefício de sua candidatura ou em prejuízo de candidaturas alheias ou ao processo eleitoral, podem inclusive sofrer ações cassatórias, que é a famosa ação de investigação judicial eleitoral. E as pessoas que não são candidatas, às vezes que não é sequer afiliado ao partido político, mas por uma replicação num grupo do WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, podem sofrer uma multa, responder um processo perante a Justiça Eleitoral e sofrer uma multa por compartilhamento de conteúdo sem autoria ou com fatos sabidamente inverídicos contra candidatos, partidos políticos e tudo mais. O site do TSE traz algumas dicas que podem ajudar a população a identificar notícias falsas. Fique atento à fonte da notícia. Leia o texto da matéria, não apenas o título. Procure saber sobre o site que publicou a informação. Confirme a notícia em outros sites e cheque a data da publicação da reportagem. Faz parte do jogo democrático você divulgar opinião em favor ou desfavor de candidatos. Mas temos que ter muito cuidado com conteúdos sem autoria, com conteúdos apócrifos ou com conteúdos que divulguem desinformação. O Senado Federal vota nesta semana o projeto que aumenta a pena para crimes cometidos durante as saidinhas de presos. Também está em análise a detenção em presídio federal para assassinos de policiais e membros das Forças Armadas. A Comissão de Segurança Pública do Senado analisa os projetos de lei sobre os crimes cometidos durante a saída temporária, liberdade condicional, prisão domiciliar ou quando estiver foragido. O relator, Esperidião Amin, divulgou parecer favorável à proposta em novembro do ano passado. Ele defende que, se aprovada, a lei vai desestimular os condenados que estejam fora da prisão a praticarem novos crimes. Ele argumentou que a saída temporária serve para os criminosos procurarem se ressocializar, mas que, às vezes, resultam em novas infrações penais. Por conta disso, as penas precisam ser mais rígidas. A pauta da comissão também conta com um projeto que sugere a detenção em presídio federal de segurança máxima para quem assassinar integrantes das Forças Armadas, policiais civis, federais e militares, bombeiros militares e agentes das polícias rodoviária e ferroviária federal. Atualmente, a lei de execução prevê a detenção em prisões federais para líderes de facções criminosas e milícias privadas ou para quem tenha atuação criminosa em 2 estados da federação. O projeto tramita em caráter terminativo, ou seja, poderá ser encaminhado diretamente à Câmara dos Deputados após aprovação nas comissões do Senado, sem a necessidade de passar pelo plenário. O Brasil tem déficit habitacional de mais de 6 milhões de domicílios. O problema predomina em famílias com renda mensal de até R$ 2.640, chefiados por mulheres e pessoas pretas ou pardas. O Brasil tem um déficit habitacional de 8,3% do total de domicílios ocupados no país. Em números absolutos, o indicador cresceu 4,2% em comparação com 2019, segundo dados de 2022 divulgados pela Fundação João Pinheiro neste ano.
O problema predomina nas famílias com renda de até 2 salários mínimos, chefiados por mulheres e pessoas pretas ou pardas. O indicador aponta para a necessidade de substituição ou construção de habitações devido à grande precariedade de domicílios, o que inclui os improvisados, onde geralmente não é possível distinguir cômodos e faltam serviços básicos, como água, energia elétrica e saneamento. No topo da lista dos estados com maior déficit habitacional em números absolutos aparecem São Paulo e Minas Gerais, seguidos do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. No Brasil, a situação que mais contribui para o problema da habitação é o aluguel, responsável por mais de 50% do total de moradias em falta. As famílias gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. O problema predomina nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já no quesito inadequação de moradia, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro aparecem com mais domicílios inadequados. Já a habitação precária é mais presente em alguns estados do Norte e do Nordeste, enquanto no Amazonas, a situação de várias pessoas dividindo a mesma moradia, os chamados de coabitação, é o componente mais expressivo. Os dados demonstram a importância de investimento em políticas habitacionais e, segundo os especialistas, o Brasil precisaria investir pelo menos 2 trilhões de reais para resolver o problema de moradias em 10 anos. O estudo teve como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE e o Cadastro Único para Programas Sociais. Agora a gente traz um destaque internacional porque o ministro da Defesa israelense viajou aos Estados Unidos para participar das negociações sobre a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza e as tensões com o grupo Hezbollah. Yoav Gallant afirmou que a fase intensa da guerra com o Hamas está prestes a terminar e que o foco pode mudar para a fronteira com o Líbano, onde os combates com o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu para acelerar o processo de desbloqueio dos envios de armas e munições por parte dos Estados Unidos. Em uma reunião do seu gabinete, o premier afirmou neste domingo que este desentendimento com Washington, que critica o elevado número de mortes de civis em Gaza, será resolvido em breve. À luz do que ouvi no último dia, espero e acredito que esta questão será resolvida em um futuro próximo, mas gostaria de enfatizar, e também disse isso aos nossos amigos americanos, que temos uma arma que sempre fez pender a balança, a bravura e a determinação dos nossos combatentes, e com esta arma venceremos. Neste contexto de tensão, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, anunciou uma viagem aos Estados Unidos também neste domingo. Durante a visita, ele vai fazer negociações, que descreveu como cruciais, sobre a guerra na faixa de Gaza contra o movimento islamista Hamas e o aumento das tensões no Líbano com o grupo pró-iraniano Hezbollah. Os Estados Unidos são o nosso aliado mais importante e central. Os nossos laços com os Estados Unidos são mais importantes do que nunca neste momento. Enquanto isso, os bombardeios israelenses na faixa de Gaza não param. Nas últimas horas, ocorreram ataques na cidade de Gaza, no norte, no centro e arredores de Rafah, ao sul do enclave palestino, e disparos de tanques contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro. Já a frente norte de Israel registra uma escalada de violência entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas, uma escalada que levanta receios sobre a expansão do conflito na região. O grupo pró-Irã disse neste domingo que atacou 2 posições militares no norte de Israel com drones, em resposta à morte de um dos seus comandantes. E veja a seguir: Rússia bombardeia prédio residencial e deixa mortos e feridos em Kharkiv. E mais, Pantanal registra maiores focos de incêndio da história. Todos os detalhes daqui a pouco. Nós voltamos já já.
Nós estamos de volta, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Agora a gente fala de saúde, de casos de uma doença que tem gerado muita preocupação, a febre oropouche. Já são mais de 6 mil casos no país e os cuidados para evitar arboviroses são os mesmos de combate à dengue e à zika. Manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, aliás, como água parada e folhas acumuladas. A febre oropouche é uma doença infecciosa transmitida principalmente pelo mosquito pólvora, popularmente conhecido na região amazônica e que se manifesta de forma semelhante à dengue. O estado do Amazonas já apresenta o maior número de casos. Mais transmissões pelo mosquito foram registradas na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Piauí. Assim como a dengue, a febre oropouche também vive uma explosão de casos em 2024 no Brasil. Neste ano, a faixa etária de 20 a 49 anos concentra 60,1% das infecções. Segundo o Ministério da Saúde, os casos negativos para dengue, zika e chikungunya também passaram a ser testados para a febre oropouche desde o ano passado, o que levou a mais casos serem identificados no país. Os sintomas principais são febre de início súbito, dores de cabeça, nas costas, na lombar e nas articulações, além de tosse, calafrio e náuseas. Os sintomas duram entre 2 e 7 dias. Ainda não existe tratamento específico para a doença. Com acompanhamento médico, são indicados medicamentos para aliviar os sintomas, enquanto o sistema imunológico do paciente combate a infecção. O Ministério da Saúde recomenda evitar áreas onde há muitos mosquitos e, se possível, usar roupas que cubram a maior parte do corpo. Também é indicado aplicar repelente nas áreas expostas da pele. Outra dica importante é manter sempre a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos como água parada e folhas acumuladas. A Rússia bombardeou um prédio residencial na cidade ucraniana de Kharkiv, matando 3 pessoas e ferindo dezenas, quase 40 horas depois de uma onda de ataques à infraestrutura de energia de Kiev. As autoridades ucranianas informaram que os ataques com bombas guiadas atingiram 3 locais: um prédio residencial no centro de Kharkiv, uma fábrica e um parque. Todos estes são alvos civis, nenhuma única instalação militar. É mais um ato terrorista do agressor russo. Já Moscou relatou um ataque noturno com armas aéreas e marítimas de longo alcance e alta precisão e com drones, com o objetivo de atingir instalações energéticas ucranianas. Kiev informou que a Rússia lançou um total de 16 mísseis e 13 drones, dos quais 4 não foram abatidos pela defesa aérea. O Ministério da Energia ucraniano indicou que este é o 8º ataque massivo contra a infraestrutura energética ucraniana nos últimos 3 meses e relatou danos a instalações nas regiões de Zaporíjia e Lviv. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou dados preocupantes sobre o Pantanal brasileiro, com um número alarmante de incêndios florestais para o mês de junho, antes do início da estação seca. O Santuário de Biodiversidade no sul da Amazônia registrou um número recorde de incêndios florestais para o mês de junho. O que mais preocupa os especialistas é que a propagação dos incêndios ocorre antes mesmo do período de seca, que geralmente começa no segundo semestre. Desde 1º de junho, 1.729 focos de incêndio foram identificados por satélite na região, considerada a maior área úmida do planeta. Segundo o INPE, isso é quase 4 vezes superior ao recorde anterior para o mês de junho, de 435 focos em 2005. Entre 1º de janeiro e 20 de junho, o Instituto contabilizou 2.628 focos de incêndio no Pantanal, um aumento de 1.818% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este valor também é superior ao do primeiro semestre de 2020, que era o pior ano desde o início dos registros. O Pantanal, que também se estende por Bolívia e Paraguai, é um santuário de biodiversidade que atrai turistas todos os anos para observar jacarés, lontras, pássaros e até onças.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou este mês para os riscos de uma seca severa em várias regiões do país e de um aumento dos incêndios, incluindo no Pantanal. E agora a gente fala de Olimpíadas. E como é o evento mais esperado do ano, o chefe da polícia da capital francesa, Laurent Nunez, conversou com a imprensa sobre as medidas tomadas para evitar surpresas durante os Jogos Olímpicos. Ele confirmou que haverá, em média, uma mobilização de 30 mil agentes nas ruas por dia, com um pico de 45 mil na abertura da competição, que está marcada para 26 de julho. Todo cuidado é pouco em um país e em uma cidade marcados pela violência do terrorismo. A França está em seu nível mais alto de alerta de segurança há pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos em Paris. Gostaria de reiterar que estamos, obviamente, preocupados com a ameaça terrorista e, acima de tudo, com a ameaça terrorista islâmica, que continua a ser a nossa principal preocupação em todos os seus aspectos. Nunez destacou ainda que não haverá substituição da segurança privada pelo Exército ou pela polícia durante os Jogos Olímpicos. A questão da segurança privada é motivo de preocupação para o comitê organizador. O recrutamento dessa força ainda não foi concluído. O Ministério da Defesa da França garantiu no final de março que 18 mil soldados poderiam ser mobilizados caso houvesse falta de agentes de segurança. E antes de encerrar, que tal agora conhecermos uma cidade sem estradas, onde a locomoção fica no caminhar por terra ou navegando de barco pela água? Isso mesmo, vamos conhecer agora um pouco mais sobre Veneza. Capital da região de Vêneto e no norte da Itália. Veneza não possui estrada alguma, apenas canais com tráfego de barcos e outros veículos marítimos. Veneza também é formada por mais de 100 pequenas ilhas, o que incentiva o tráfego pelas águas. Para os visitantes, museus e exposições de arte são os mais chamativos e expandem os olhares para a história italiana e de artistas populares da era renascentista, como Leonardo da Vinci ou Michelangelo. Depois de ver essa reportagem, é claro que a gente vai visitar Veneza. Vamos agora fazer a nossa viagem através da tecnologia. Vamos sair daqui dos estúdios da HIT, na capital de São Paulo, e ir diretamente à Itália, nos canais de Veneza, onde já podemos ver a Ponte Rialto. No momento está assim, olha só pelas câmeras, a ponte é bastante usada pelas pessoas que vão daqui até ali e o céu aparenta estar bem fechado nesse momento. A previsão mostra uma boa chuva pronta para cair por lá, viu? E essa Ponte Rialto é bem famosa na cidade, isso por ser a mais antiga ponte em arco na cidade de Veneza. Fora a sua beleza, né? Realmente é muito linda. No horário agora já passa da 1 da tarde por lá. E com essas imagens tão bonitas de Veneza que encerramos o jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente segunda-feira para você. Até mais.